Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, nós sempre fazemos assim. Salmo de número 87. Salmo de número 87. Vou fazer a leitura desses salmos, irmãos, acompanhem suas Bíblias e, como vocês já sabem, mantenham suas Bíblias abertas. Salmo de número 87 nos diz assim: Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por eles sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Amém. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, te bendizemos e louvamos o teu nome. Queremos, Senhor, nesse instante te agradecer, Senhor, primeiramente pela bênção que é. Temos uma igreja nesse lugar há 74 anos. Te agradecemos pelo testemunho do teu evangelho proclamado aqui nesse bairro, por cada um dos irmãos que compõem este teu povo, te rogar graça sobre a vida deles, ó Senhor, e de louvar também, Senhor, pelo privilégio que temos de hoje à noite nos reunirmos na tua presença, buscando a tua face, e podemos agora, Senhor, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, buscarmos a compreensão da mesma e ouvir a sua voz. Por isso, Senhor, nesse instante, cala os nossos corações, para que ele venha, Senhor, sendo conduzido cativo pela tua mão à tua presença. Nos aproximemos do Senhor com sincera devoção, na certeza de que ouviremos a sua voz. Mas também, Senhor, prepara o nosso coração, para que ao ouvirmos a sua voz, sejamos não só impactados por ela, mas animados para andarmos nos teus caminhos. É no nome de Cristo que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, o mundo não ama a igreja, nós já sabemos disso. A igreja, na verdade, meus queridos, é uma pedra no sapato do mundo. Nós os incomodamos demais, eles gostariam de pecar tranquilamente e por causa disso eles se chateiam conosco. Nesse sentido, eles sempre tentam nos difamar, tentam falar mal da igreja, tentam reclamar da igreja, e eles fazem isso porque eles não conseguem viver tranquilamente por causa da igreja que continua pregando e falando para eles. Mas nesse sentido se espera isso mesmo, porque afinal de contas o próprio Jesus nos disse que a amizade entre a igreja e o mundo é impossível. Ele disse inclusive que a igreja não deveria amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Ele orou pela igreja e orando ele disse: eles vão te odiar a igreja porque odiaram também a mim. Então o mundo vai continuar falando mal da igreja, difamando a igreja. Mas também temos um outro grupo que gosta de falar mal da igreja. Esse grupo já esteve até entre nós, saíram, são chamados não institucionalizados, os desigrejados. Eles saíram da igreja porque eles disseram que aqui tem hipócrita demais. Eles se acham muito santos, muito bons para ficar no meio de gente como nós. Eu sei que a gente não é muito flor que se cheire, é bem verdade, somos todos pecadores assim. Mas eles precisam se justificar por não encontrar uma igreja onde ficar, uma igreja que esteja à altura deles. Para isso, eles falam mal da igreja de Cristo, saem difamando a igreja de Cristo, reclamando da igreja de Cristo, numa tentativa de dizer para os outros e também dizer para si mesmo que a igreja não é o melhor lugar do mundo. Mas o pior de todos esses são os próprios crentes quando falam mal da igreja. É impressionante como os crentes falam mal do pastor, dos presbíteros, do filho do pastor, do filho do presbítero, da música, falam mal uns dos outros. A gente
fica reclamando da igreja o tempo inteiro. Se está frio, a gente reclama que está frio. Se está quente, a gente reclama que está quente. A gente reclama em todo canto. A gente reclama na rua, reclama para pessoas que a gente nem conhece direito na feira. A gente reclama da igreja para os filhos. Aí depois, quando os filhos não vêm mais para a igreja, por que o menino não vem mais? Não sei. Bicho viveu a vida inteira ouvindo que a igreja não presta, por que ele vai para esse lugar ruim? Nós falamos, e esse é o pior grupo, que é o povo que compõe a igreja, falando mal da igreja. Na verdade, meus irmãos, a igreja de Cristo não é nada disso que as pessoas falam, pelo contrário. Porque nós precisamos olhar para a igreja, não pela perspectiva nossa, aqui muitas vezes, enxergando uma igreja falha, cheia de rugas e máculas, mas olharmos para a igreja com os olhos de Jesus Cristo. Jesus Cristo amou essa igreja a tal ponto de morrer por ela. Ele viveu em função dessa igreja e continua cuidando dessa igreja. Essa é a noiva amada dele, é por quem ele deu a própria vida. Nesse sentido, nós devemos olhar para a igreja de Cristo com um olhar apaixonado do seu noivo. Olhar para a igreja como Cristo vê a sua igreja. E é exatamente o que o Salmo de número 87 está fazendo. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, está logo aí em cima. Coré, na verdade, foi um revoltado contra Moisés e o Senhor o castigou severamente, mas os filhos dele retomaram o trabalho de sacerdócio e também dos louvores ao Senhor. E nós temos vários salmos aqui escritos justamente pelos filhos de Coré. Tirando o Salmo 86, que você tem logo aqui um pouco antes, quase todos os outros são escritos nesse livro, no segundo livro, são escritos pelos filhos de Coré. A grande questão é em que momento esse salmo foi escrito. Esse salmo, provavelmente, meus irmãos, foi escrito no período do rei Ezequias. Por que a gente acha isso? Porque se você olhar no versículo 4, ele faz uma citação da Babilônia junto com outros lugares grandes. Então, o que significa dizer que nessa época a Babilônia já estava crescendo e já estava se desenvolvendo a tal ponto que ela já tinha destaque. E foi justamente com Ezequias que veio a Babilônia contra Israel e trouxe prejuízo contra Israel. Israel estava envolvido em idolatrias e por causa disso eles foram levados cativos para a Babilônia. Já imaginou, meus irmãos, no momento em que a igreja estava tão feia, no momento em que a igreja estava enfrentando dificuldades com a idolatria, estava indo para o cativeiro, voltando desse cativeiro, ela consegue encontrar nesse salmo dos filhos de Coré, ele consegue encontrar nesse salmo uma visão adequada de como se deve olhar para a igreja de Cristo. Pastor, mas o senhor está errado, porque o texto não está falando de igreja. No versículo 1, o senhor já leu logo que são os montes santos. No versículo 2 está dizendo que é as portas de Sião. Então não é a igreja. Isso aqui, na verdade, é Jerusalém, pastor. Na verdade, queridos, o texto nos aponta para Jerusalém, é bem verdade, para o monte Sião. Mas a Escritura nos aponta de que esse lugar, em específico, apontava para uma outra condição, uma outra realidade. Após vencer os reis, nos diz o texto bíblico lá de Gênesis, que Abraão se encontrou com um homem que era conhecido como o rei de Salém, um homem chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Já ali havia uma indicação que a região de Salém, onde é Jerusalém, seria um lugar diferente, porque havia um rei de lá que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Esse sacerdote do Deus Altíssimo que se apresenta a Abraão é indicado lá no livro de Hebreus como sendo uma representação para o próprio Cristo, porque Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mais tarde o Senhor vai escolher justamente o Monte Sião para que a capital de Israel fosse lá. É assim pela mão de Davi. Deus também escolhe que lá naquele lugar houvesse o templo e fosse conhecida como a sua morada. Foi nesse lugar também que Cristo fez reconciliação de Deus conosco por meio da sua morte. E é esse lugar que é apontado como a igreja de Cristo, lá no livro de Apocalipse. De forma que tanto Sião como a própria cidade de Jerusalém não aponta para portas físicas, mas aponta para a igreja de Cristo que desce gloriosa dos céus, lá no Apocalipse capítulo 21. Esse texto, na verdade, meus irmãos, fala sobre a igreja.
sobre essa gloriosa Sião. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite, a gloriosa Sião. 3 verdades sobre a igreja de Cristo. A primeira verdade está aí nos versículos de 1 a 3. A igreja não é invenção humana, mas é fundada em Deus e seu amor. Primeira informação que o Salmo nos traz no versículo 1 é: fundada por ele sobre os montes santos. A igreja, meus irmãos, tem um fundamento, ela tem uma base sólida. Essa informação aqui é muito importante, porque as Escrituras, no Salmo de número 24, vai dizer que a terra foi fundada sobre as águas. E a ideia de terra formada sobre as águas é que não existe um único lugar no planeta que seja um lugar estável, que seja um lugar seguro. Não existe um único canto no mundo onde você vai se sentir seguro, onde você vai se sentir estável. Ah, pastor, é porque no Brasil o negócio está meio confuso mesmo. A gente está vivendo uma insegurança muito grande, então vou me mudar, vou para a Suíça. Lá vai ser bom. E aí você vai descobrir que lá também tem pecadores. E por ter pecadores, lá também vai ter problemas. A igreja do Senhor não pode ter outro fundamento. A igreja do Senhor não pode tentar se estabelecer com base em outra coisa. A igreja de Cristo só é fundada de forma correta se ela estiver sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Nesse sentido, meus irmãos, olha a alegria do Senhor ao contemplar essa igreja que é fundada sobre o seu Filho. Veja que no versículo 2 ele diz: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. A alegria do Senhor é ao contemplar essa igreja fundamentada, estabelecida, enraizada sobre a pessoa de Jesus Cristo. A alegria dele é quando essa igreja se une em adoração. Temos algumas ideias estranhas hoje sobre o que seja a igreja. Ah, não, eu sou a igreja. Não, meu irmão, você não é não. Só teve um na Bíblia que era um só e queria ser muitos, que foi Satanás, lá a legião. Ele disse assim: eu sou muitos. Ah, é só ele. Porque a igreja não é você. Você não é a igreja. Você não é a menina dos olhos de Deus. Você não é o ouro finíssimo de Ofir. Você se constitui como uma menina de Deus e como ouro finíssimo de Ofir, enquanto constituído como igreja. É o povo. Sião não é um lugar. Sião são as pessoas. E olha que bonito ele faz aqui. Ele diz: eu amo as portas de Sião. Ele está dizendo: eu amo esse povo todo reunido na minha presença em adoração. O prazer do Senhor é ver todo o seu povo unido, junto em adoração. E o contraste que ele faz é tremendo. Ele diz: eu gosto mais, eu amo mais quando o povo de Deus está reunido do que todas as outras casas de Judá. Todas as outras casas de Jacó. Por que ele diz isso? Porque toda família em Israel tinha como obrigação adorar o Senhor em suas casas. Cada família é uma central de adoração. Mas de repente ele nos lembra aqui que o Senhor tem uma preferência. Ele tem uma preferência para que o povo de Deus esteja todo reunido, todo mundo junto. O lugar não faz a menor diferença, mas contanto que todo mundo saia de casa e se junte num único lugar. Notem, meus irmãos, que nós estamos invertendo. É tão difícil entender isso. Dando aula algum tempo atrás, eu falava para uma turma sobre como Deus valoriza muito mais a pregação do que a leitura individual das Escrituras. Que minha devocional com Deus é importante, que todo dia eu devo ler a Bíblia e orar, mas que é mais importante vir para a igreja ouvir a pregação do que isso. Porque todos os reformadores, Calvino, Lutero, todos eles diziam isso. O sermão é mais importante do que sua leitura individual em casa. Você tem que vir para a igreja. É junto, todo mundo junto. Mas como é difícil explicar isso para quando a gente tem internet em casa? Ah, não, estou cultuando de pijama, esparramado no sofá, pé descalço, descabelado, com um pote de sorvete na mão e dizendo: louvado seja Deus. Não é estranho o negócio, não é? Não, porque aqui eu sou igreja também. Não, meu filho, você não entendeu coisíssima nenhuma. O Senhor diz: eu gosto é quando está todo mundo junto.
culto. Eu gosto, eu amo muito mais a adoração que é feita de forma coletiva, a igreja junta, do que cada um adorando na sua casa. Eu amo mais esse povo aqui reunido. Eu sei que é ruim. Eu sei que é chato sair de casa, vir até aqui, às vezes está chovendo, às vezes está fazendo calor. Eu sei que é complicado, você às vezes não quer conversar com ninguém. Não é? Tem aquele dia que a gente não quer nem dar bom dia para o povo. O povo dá bom dia e a gente faz, Eu sei que é assim. Eu sei que tem aquele dia que a gente não queria nem olhar para a cara de ninguém. E principalmente quando chega aqui, que o povo faz uma investigação da sua vida todinha quando você chega, né? Todo mundo já chega e faz uma tonelada de perguntas. Você não queria nem dizer amém, quanto mais responder essas perguntas todinhas. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós amamos o nosso Deus e Ele ama esta reunião. Ele ama este lugar. Ele ama essas pessoas. Ele ama quando essa igreja está reunida. De forma, queridos, que a igreja do Senhor não tem que ficar em casa, não. Pelo contrário, ela tem que vir para juntar-se como povo de Deus para adorar. E olha que fantástico, o Senhor diz, e eu só escuto boa notícia dessa igreja, versículo número 3. Coisas gloriosas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Onde é que Deus está ouvindo? Com certeza não são os crentes, porque se fossem os crentes falando alguma coisa, estava todo mundo reclamando. Por que de repente ele nos lembra aqui de que o Senhor, ele está ouvindo coisas boas sobre essa igreja? É porque a reputação da igreja não está firmada simplesmente nela, mas está firmada no fato de que o Senhor é o Senhor dela e que a glória do Senhor se manifesta dentro dela. Por isso que ele diz que está ouvindo coisas gloriosas. É a presença do rei. O rei traz esse status de glória. Onde o rei está, tudo é dourado e tudo é glorioso e majestoso. Ele diz, quando eu escuto sobre essa igreja reunida em adoração, eu escuto coisas gloriosas, o rei está dentro dela. Eu não preciso ficar arrepiado para saber que o Senhor está entre nós. Eu não preciso ver anjo para saber que o Senhor está entre nós. Eu não preciso sentir nada no meu coração para saber que Ele está entre nós. Porque coisas gloriosas Ele já tem ouvido a nosso respeito. Ele sabe que a cidade de Deus, a Jerusalém celeste, é o que há de mais belo sobre o mundo. De forma que o mundo só vai reconhecer isso no dia final. Só no dia que Cristo estiver voltando é que eles vão ver a glória dessa igreja. Mas nós que fazemos parte dela, nós sabemos que tem sido dito coisas gloriosas a respeito desse povo que o Senhor salvou para si. Que olhar belíssimo de amor, meus irmãos, uma nação santa, um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que coisa boa é fazer parte desse povo que glorifica o nome do Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, a igreja do Senhor, fundada nele, é a grande alegria do Senhor. É a grande bênção de nossa estarmos participando e sermos integrantes desse povo de Deus. Não faz sentido não querer esse lugar. Não faz sentido não amar este lugar. Não faz sentido querer se distanciar deste lugar. Nós somos o povo de Deus, a igreja gloriosa, a Sião gloriosa. A Sião gloriosa, então, meus irmãos, a primeira verdade que nós vimos é que a igreja não é uma invenção humana, mas é fundada em Deus e no seu amor. A segunda verdade que o texto nos dá, a partir do versículo número 4 ao versículo número 6, é que a igreja não é individualista ou bairrista, mas é habitada pelos filhos de Deus. Versículo 4 ele diz, dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe da Babilônia, eis aí a Filístia e Tira, com Etiópia, lá nasceram. Ele vai fazer uma descrição, a partir do versículo 4, de quem faz parte dessa igreja. Porque a Jerusalém Celeste, meus irmãos, não é lugar. A Jerusalém Celeste são pessoas. E ele agora faz uma espécie de uma convocação formal. A linguagem aqui o tempo inteiro é de formalidade, como se ele estivesse fazendo um censo. Ele está organizando o rol de membros da igreja, na verdade. E quando ele vai organizar o rol de membros da igreja, o que é que você espera que ele faça? Que ele chame as tribos de Israel. Quem sabe aqui no rol de membros ele dissesse assim, quem é? Rúben, Simeão, Levi, Benjamim, vem cá, Efraim. Então esses são os meus filhos.
quando ele fala, quando ele chama os seus filhos, aqueles que compõem essa grande Sião, nós somos surpreendidos com a lista. Porque no versículo 4 ele diz: dentre aqueles que me conhecem. Me conhecer não é saber coisas sobre Deus, não é ter versículos decorados e saber algumas coisas sobre o Senhor, porque com certeza Satanás sabe muito mais coisas sobre Bíblia e sobre Deus do que eu e você. Nós nunca estivemos na presença do Senhor, ele já esteve. Ele conheceu tanto Jesus como todos os apóstolos e profetas pessoalmente. Ele ouviu a voz do Senhor sendo proclamada em cada um desses momentos. Então, não é uma questão de saber sobre, conhecer diz respeito a se relacionar. Por isso essa expressão era usada para uma relação íntima entre um marido e uma mulher, conhecer. O texto bíblico nos diz que José não conheceu Maria até que ela tivesse o filho. Isso é relação íntima. Ele está dizendo que entre aqueles com quem eu tenho uma relação íntima, entre aqueles com quem eu me relaciono em amor, olha o que ele bota, farei menção de Raabe. Quem é Raabe? Na verdade, ele não está falando daquela Raabe que morava lá em Jericó. A expressão aqui é aquele que é orgulhoso. Isso era uma forma de se referir ao Egito. Era uma maneira de chamar o Egito. Chamava-se o Egito também de Raabe. Raabe porque o Egito era orgulhoso e manteve Israel por 400 anos como cativos. E humilhou a Israel, e foi muito difícil, e Deus tirou o povo com mão poderosa de lá e os libertou. Eles eram inimigos de Israel, mas não só isso. Eu vou fazer menção do Egito, que foi quem escravizou Israel por 400 anos, mas eu vou fazer menção também da Babilônia, que também vai invadir Israel, que também vai levar o povo cativo, e também vai manter o povo cativo lá por um bocado de anos, pelo menos por algumas décadas. Ele diz, quem é que faz parte do povo de Deus? Em primeiro lugar, o Egito. Depois a Babilônia, 2 inimigos de Israel, mas a lista vai continuando. Ele diz, e além desses 2, eu vou fazer menção da Filístia. A Filístia são os filisteus, que aperrearam Israel o tempo inteiro. O povo entrou na terra prometida com Josué, não conseguiram matar os filisteus. Passaram todos os juízes, não conseguiram matar os filisteus. Sansão ainda deu uma forcinha, mas não conseguiu derrotar os filisteus. Saul passou todo o seu governo, não conseguiu derrotar os filisteus. Só com Davi foi que encerrou a confusão com os filisteus. Mas não fez o serviço direito, porque os palestinos ainda estão lá. Não é? Os palestinos são os filisteus. Ele diz, eu vou fazer menção da Filístia, que aperreou Israel, inimigo de Israel, vê, inimigos de Israel, e o Senhor está dizendo, o meu povo, a minha igreja, é formada por pessoas como os filisteus. Mas não só isso, ele vai dizer, Tiro também. Tiro, a região de Tiro ficava um pouco mais acima, mas também invadiu Israel e também levou muita gente preso, também causou estrago. E pior, ele vai lá para a África e diz, com a Etiópia. Em alguns lugares da Bíblia isso é chamado de Cuxi, a região da Etiópia lá na África. Também teve uma vez que eles se juntaram com um grande exército e invadiram Israel também. Todo mundo aqui da lista era inimigo de Israel. Ele está dizendo, quem é que tem relacionamento comigo? Quem compõe a minha igreja? São pessoas que eram inimigas. Mas quando agora elas eram inimigas no passado, olha o final do versículo número 4. Ele diz assim, lá nasceram. Eu acho fantástico isso aqui, porque ele diz, essas pessoas eram inimigas do Senhor. Eles todos eram inimigos do povo de Deus, mas no fato do Senhor agora os transformar, eles agora são reconhecidos oficialmente como naturais de Sião. Eles são de Sião. Eles nasceram onde, hein? Em Sião. Eles nasceram de novo. Eles têm uma nova cidadania. Já parou para pensar nisso? Eu e você, o que é que nós éramos? Inimigos do Senhor. Todos aqueles que não estão com o Senhor estão contra o Senhor. Não existe o amigo do Evangelho, me perdoe dizer, não existe. Porque Jesus diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, ou você está com ele ou está contra ele. Ele diz, nós todos aqui, todos nós que estamos aqui, fomos inimigos do Senhor. Não há nenhuma exceção.
Todos nós fomos derrotados por ele. Todos nós aqui, ele colocou a gente no chão e pisou no pescoço. Nós precisamos ser atacados por ele e flechados com suas flechas de amor, e ele nos derrotou, e nós de inimigos fomos ressuscitados, transformados, nos tornamos nova criatura, e agora eu sou de onde? Eu sou de Sião. Eu não preciso dizer que eu sou lá de Pombal, na Paraíba, mesmo tendo esse sotaque. É de lá, ok? Mas não interessa se você é lá da Paraíba, se você é daqui de Pernambuco, se você é da Bahia, se você vem lá do sul do país, não interessa, ele diz, todos eram inimigos, mas agora, renascido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, todos eles agora nasceram aonde? Nasceram em Sião. São de Sião. Nós temos uma nova identidade, nós temos um novo nascimento, nós somos de Sião. Não somos mais inimigos. É por isso que agora, no versículo número 5, ele diz, e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Pessoal daqui da frente, vocês nasceram onde? Em Sião. Pessoal lá de trás, onde nasceram? Sião. Este e aquele nasceram onde? Em Sião. Ele diz, nós nascemos em Sião, e todos saberão disso, que nasceram em Sião, e este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. É interessante que a primeira vez que aparece a palavra Altíssimo, é a palavra que aparece para definir Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Primeira vez que aparece na Bíblia, ele chama essa palavra de volta para lembrar, ali está a fundação de Sião, e Sião é o lugar onde o povo de Deus habita, e esse povo de Deus era inimigo e foi convertido, todos eles agora têm uma nova nacionalidade, de forma que Deus é quem estabelece essa igreja. Eu acho fantástico isso aqui. Porque às vezes a gente tem a arrogância de achar que nós estamos fazendo a igreja crescer. Pastor, principalmente, ele tem essa impressão, que se não tirar ele, a igreja para. Não! Quem está fazendo a igreja crescer? O Senhor Jesus. É dele a igreja. Ele não é minha, não é do pastor Luiz, não, é nossa. A igreja não é nossa. Você tem mania de minha igreja? Não é não, meu filho, é Jesus. Não, a igreja é dele, e quem está trabalhando para ela crescer? O livro de Atos diz o tempo inteiro, e dia a dia ia acrescentando o Senhor, os que eram para ser salvos. Quem está estabelecendo a igreja de Cristo é o Senhor Jesus. É Ele quem está estabelecendo, e Ele está trazendo gente de tudo quanto é canto, Ele está trazendo gente de tudo quanto é jeito, está compondo a igreja do Senhor, porque se dependesse de nós, a gente não trazia todo mundo não. Imaginou? Não, gente feia também não era bom trazer, não. A gente tem que gosta de gente bonita e cheirosa, porque também gente feia e fedorenta não fica legal também. Gente bem vestida, não é? Gente que fala baixo, que não avança no bolo do aniversário da igreja. Gente que é gente educada na igreja. Não. Cristo estabelece a sua igreja trazendo chacóis, trazendo gente que não presta, eu e você, nós, que não prestávamos, que éramos inimigos do Senhor, Ele nos traz para fazermos parte da sua igreja, e olha para essa igreja e diz, não, agora não há mais distinção entre um e outro, não há judeu, não há gentil, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Nessa igreja nós não fazemos distinção. Não há mais distinção de ninguém. Se nós quisermos acabar com o racismo no mundo, o que é que a gente tem que fazer? Virar uma igreja, porque a igreja de Cristo não tem diferença de raças. Todos eram pecadores e iam para o inferno. Então pronto, está tudo resolvido o problema. O Senhor nos resgatou de lá e nos trouxe para um reino do Filho do seu amor. A igreja de Cristo não faz distinção, porque ela está fundada por Cristo e está sendo fundada por Ele, de pessoas que eram inimigos dele e que agora estão sendo transformadas em filhos dele. Por isso que olha aí o versículo número 6. O Senhor, quando for registrar os povos, está vendo aí como é formal o negócio? Quando ele for fazer a lista de quem vai para o céu, ele diz, só entra quem lá? Quem lá nasceu.
Só quem lá nasceu. Quem nasceu da água e quem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, nasceu em Sião. Nasceu em Sião. A igreja de Cristo, meus irmãos, não é individualista. Não sou eu sozinho. É o povo de Deus junto. Não são os melhores. São o que havia de pior no mundo, que o Senhor trouxe para aqui para dentro. Juntou todo mundo e disse: esse é o meu povo que eu amo. A igreja de Cristo, meus irmãos, essa gloriosa Sião. A primeira verdade que nós vimos, que ela não é uma invenção humana, mas é fundada em Deus no seu amor. Segunda verdade, a igreja não é individualista nem bairrista, mas ela é habitada pelos filhos de Deus. E em terceiro e último lugar, a igreja de Cristo não é tristonha e decadente, mas é o deleite dos salvos. Olha o versículo 7. O versículo 7 muda o salmo todinho. Porque o versículos 1, 2 e 3, ele começou a falar na terceira pessoa. Estou falando sobre a igreja. No versículo 4, Deus toma a palavra e começa a falar. No versículo 5, um grupo de cantores toma a palavra. É interessante porque o salmo é quebrado no versículo 7. Do nada ele para dizer que há um irrompimento em louvor. Ao descobrirmos que todos nós fazemos parte dessa Sião, a descobrirmos que nós não merecíamos, mas agora somos parte integrante oficial dessa Sião, ao sabermos que somos do povo de Deus, ele agora nos conclama como cantores a louvar. A expressão é todos os cantores saltando de júbilo entoarão. Nota que ele nos chama como cantores para cantar, mas não numa forma de cantar acanhada. A expressão é saltando de júbilo. Em vários momentos das Escrituras você vai ouvir expressão como essa: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Essa celebração não é uma musiquinha organizada e ensaiada, não. Essa celebração é o povo todo de Deus saltando de alegria. Esse povo aqui está extremamente entusiasmado. Eles estão muito animados a tal ponto que eles dão saltos de alegria enquanto cantam. Não é para fazer isso na igreja, não. Certo? Aqui é formal mesmo. Mas a ideia dele é que esse povo, quando descobre isso, ele sente uma alegria, um fervor dentro do seu coração, que o anima de uma maneira que ele não canta para dentro, ele canta para fora, ele canta de forma expansiva, porque ninguém consegue manter a alegria trancada dentro do coração. Porque o coração alegre aformoseia o rosto, aparece na cara. Eu sou de uma cidadezinha lá do sertão da Paraíba. E eu passei a minha infância, adolescente e parte da juventude sem água em casa. A gente não tinha água encanada. A gente pegava 2 latas, pegava uma vara grossa, colocava umas correntes na lateral, colocava essas, a gente chama lá no sertão de galão, e botava isso nas costas e ia buscar água longe, e trazia. Eu era todo fortão por causa disso. A gente não tinha jumento em casa. Quando eu podia, eu pegava dos vizinhos emprestados. Aí era uma beleza, colocava 2 ancoretas, enchia d'água e trazia para casa. Mas durante o verão, na seca pesada, a gente chegou a pegar seca de 5 anos. Não tinha água para nada. E aí o que acontecia? Todo mundo pegando água num único barreiro. Mesmo era lama. Era tanta da lama que a gente ia cozinhar o feijão, colocava água primeiro para ferver. Quando a água fervia, servia com a colher, tirava aquele caldo de barro de cima, para depois jogar o feijão dentro. Era o jeito que tinha. Eu ia com meu pai 3, 4 horas da manhã, de madrugada, para ir para buscar água, porque tinha menos gente pegando água nesse horário, a água ficava mais tranquilinha, a gente ia lá com uma cuiazinha só a parte de cima, para pegar, porque dava uma melhorada. Mas a gente aprendia logo que sertanejo é feito jumento, com água no beiço. Bebia lama o tempo inteiro. No dia que botaram água encanada na minha cidade, foi um negócio fantástico. Parou a cidade. Porque fizeram lá água encanada, vinha água do rio. Água do rio, água limpa, bonita. Foi uma coisa fantástica. Veio o prefeito para inaugurar, todo mundo só tinha uma torneira em casa. E aí a água chegava uma vez por dia, você enchia os potes, mas eu não precisava mais carregar, uma beleza, enchia os potes. No dia que foi a inauguração, foi uma coisa fantástica. Colocaram uma boia lá na caixa d'água, todo mundo passou o dia e a noite vigiando a boia. Está enchendo a caixa está enchendo.
Ainda hoje, minha cidade toda tem uma caixa d'água. Abastece a cidade inteira. Foi um evento. Agora nós temos água encanada. Não ter água tem esses efeitos aqui. Água era fonte de alegria, de satisfação. Não ter água era morte. De forma que ele diz que aqui nessa Sião tem fonte de água, mas Jerusalém não tinha. Mas quando você vai lá para Ezequiel, aí você descobre o que está acontecendo. Porque em Ezequiel capítulo 47 nos diz que tem uma fonte de água viva saindo de debaixo do altar. De dentro do templo sai um regozinho de água pequenininho, que cresce numa proporção tão grande, que em poucos metros já é um rio tão profundo, que não é possível sequer atravessar. Ele diz, de dentro do templo sai um rio, cujas águas vão para a eternidade. Jesus nos disse, eu sou a água da vida, quem me bebe não terá mais sede, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele nos lembra aqui de que é o Senhor como centro da vida, que é a grande alegria do seu povo. E nós vemos então que essa água da vida que existe dentro da igreja, através de Jesus Cristo, é a grande alegria da igreja. Ele diz, todas as minhas fontes de alegria estão na igreja. Porque lá na igreja, no meio do povo de Deus, eu vejo esse fluir de água viva que corre para a eternidade, que supre todas as nossas necessidades, de forma que eu não preciso de nada mais a não ser do Senhor. E daquela TV de 52 polegadas que eu estou paquerando com ela. Não é assim que a gente faz? Creio que era John Piper, porque ele conta uma história bem interessante. Tem uma moça que chegou para ele e fez assim, pastor, eu sei que Jesus morreu por mim. Eu sei que ele me ama. Eu sei que ele morreu para me salvar. Eu sei que ele vai me levar para o céu. Eu sei de tudo isso. Eu sei que ele tem muito carinho e amor por mim, que ele cuida de mim em todos os caminhos. Mas de que vale tudo isso, Senhor, se eu não tenho um namorado? A gente faz desse jeito. A gente busca as alegrias no lugar errado. Sabe o que acontece, meu irmão? Se sua alegria é ter um carro novo, ele dura até o primeiro arranhão e ter o primeiro amassado. Porque não tem desgosto maior do que ter o seu carro novo arranhado e amassado. Se toda a sua alegria é ter uma casa nova, vou te dizer, na primeira infiltração, no primeiro cano de esgoto estourado, saindo de baixo para cima aqui, você vai desgostar. Se sua grande alegria é encontrar o príncipe encantado, depois que ele virar sapo, vai ser uma decepção. Nada no mundo pode nos satisfazer com uma pessoa de Jesus Cristo. Toda a nossa satisfação deve estar em estar com o povo de Deus para estar na presença dele. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se o povo de Deus reunido em adoração não te satisfaz e não é fonte da sua alegria, o céu para você vai ser chatíssimo. Porque os céus é o lugar de adoração do povo de Deus na presença do seu Cristo. E lá você não terá as expectativas aqui da terra. Então você não terá coisas para comprar, coisas para adquirir, lugares para ver, porque a grande alegria do povo de Deus é estar na presença do Senhor. Se Jesus não é suficiente para você, se estar com o povo de Deus em adoração não é suficiente para você, deixa eu te dizer um segredo, nada no mundo vai encher esse seu coração. Nada. Tudo vai ser sem gosto. Salomão experimentou de tudo. Ele disse, eu tudo que tinha direito, tanto de prazer, de comida, como de conhecimento, ele diz, eu experimentei de tudo. Mas qual é a frase que mais se repete no livro de Eclesiastes? Tudo é vaidade. Tudo é vazio, tudo é sem gosto. Viver a vida, meus irmãos, longe das fontes de Jesus Cristo, viver a vida longe da presença do Senhor, é o maior desgosto que você pode ter nessa vida. A alegria do crente está na adoração, todos juntos, na presença do Senhor. Todas as minhas fontes, todas as minhas alegrias, todo o meu prazer estão em Ti. São o povo de Deus reunido na presença do Senhor.
Quando nós vemos algo como esse, meus irmãos, nós nos encantamos então com essa igreja aqui. Com a igreja, com os olhos que o Senhor nos enxerga. Na forma como o Senhor vê essa igreja. E quando nós contemplamos essa igreja que Jesus vê, meus irmãos, nós precisamos urgentemente nos alegrar nela. Nos alegrar porque o que nos une como igreja do Senhor é estarmos fundamentados na pessoa de Jesus Cristo. E que o Senhor tem grande prazer em nos ver reunidos na casa do Senhor. E esse é o nosso desafio hoje. É de nos lembrar de que o Senhor quer que nós estejamos aqui reunidos, não porque a gente está bem com todo mundo, porque pode ser que esteja ruim com o outro. Né? Lembra naquela hora que estava entregado, cantava, somos corpos, todo mundo se abraçando, você vendo onde é que o inimigo estava para não passar perto, né? Todo mundo assim que é assim, fica todo mundo assim, vou chegar atrasado, porque fulano chega, senta lá na frente, já senta aqui atrás. Às vezes tem dessas coisas na igreja, tu fez, não, meu filho, fundada em Jesus Cristo, o Senhor tem prazer quando o seu povo se reúne. Chega de dar desculpa de não vir para a igreja, porque a gente fica feito bêbado, arranjando desculpa para beber, a gente fica arranjando desculpa para ficar em casa. Se está chovendo, por que a gente não vem? Porque está chovendo. Se está fazendo sol, por que a gente não vem? Porque está calor. Se o esporte ganhou, a gente não vem porque está feliz. Se o esporte perdeu, porque está triste. Eu sei que vocês estão no futebol aqui, vocês estão mais tristes do que felizes ultimamente. Então, eu vou poder mexer com todo mundo de uma vez. Ninguém pode falar mal do outro agora. Eu estou amando essa fase. Isso é bom para não torcer por nenhum. A igreja de Cristo, meus irmãos, ela tem felicidade em estar junta, porque ela tem o que a une, não é o que ela tem em comuns com os outros. O que nos une não é porque a gente gosta de todo mundo, porque todo mundo é bonito e fala bem da gente, gosta de dar um abraço. Não, é porque a igreja de Cristo é formada por aqueles que estão consolidados na pessoa de Jesus Cristo. É isso que nos une aqui. O que nos une é que nós estamos na pessoa de Jesus Cristo. E Ele tem prazer nessa reunião. Nós, os feios e os bonitos, todo mundo junto, para a glória do Senhor, buscando a presença do Senhor, e Ele dizendo, eu prefiro essa reunião do que o povo em casa. Eu prefiro essa reunião. A gente deveria ficar um pouco mais atento, para não querer faltar os cultos. Pastor, mas é só um culto só? É só o culto? Não, meu filho, é a igreja belíssima de Cristo, reunida em adoração. É o deleite do seu Deus. Ele disse que ama quando essa igreja está com as portas abertas. Que bela imagem nós deveríamos ter da igreja presbiteriana do Caçote. De uma igreja que se reúne em adoração e o Senhor olha para essa igreja e diz, eu prefiro quando eles estão todos lá juntos em adoração. Eu gosto quando eles estão lá. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar urgentemente de que a igreja de Cristo não é uma coisa individualista como tem se ensinado por aí. Eu sou a igreja, não, meu irmão, você não é a igreja. A igreja é um corpo de Cristo. Nós não somos indivíduos, a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. O mundo fica dizendo, você é importante, você que é importante, você que é importante. Na igreja de Cristo, todos nós juntos é que nos tornamos importantes. Porque eu e você isolados não somos absolutamente nada, nem ninguém. Nós somos enquanto grupo, como igreja, como um corpo de Jesus Cristo. Nesse ponto, meu irmão, não faz sentido você discriminar ninguém dentro da igreja. Não faz sentido nós acharmos que temos que escolher quem vem para dentro dessa igreja. Não faz sentido a gente ficar achando que fulano merece e que fulano não merece. Não faz sentido se sentir melhor ou se sentir pior do que outras pessoas. Porque, pelo contrário, aqui estão os que nasceram em Sião. Nós não fazemos distinção. No meio do povo de Deus, nós não fazemos distinção entre ninguém. Todos aqui são filhos de Jerusalém. Então não faz sentido discriminação de homens com mulheres. Não faz sentido discriminação entre pretos e brancos, ricos e pobres, altos e baixos, feios e bonitos, cheirosos e fedorentos. Não faz a menor diferença. A igreja de Cristo é formada por aqueles que foram alvos do amor do Senhor e que o Senhor os registrou como seus filhos. Por isso nós deveríamos pensar que ao invés de simplesmente levar a sopa para mendigo, para que eles fiquem lá no lugar dele, a gente finge que prega, eles fingem que escuta porque eles querem a sopa, eles tomam a sopa, a gente vem para cá, já fez a obra.
Ele só não pode vir visitar, porque senão o diácono dá R$2 para ele não entrar. É triste isso, não é? Quando a igreja de Cristo não entende de que ela é formada por pessoas que não merecem. Nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós merece estar aqui. Mas o Senhor nos amou. Nos ressuscitou na pessoa de Jesus Cristo. Nos fez nascer de novo. Não seja um exclusivista. A gente fica feito aquele teólogo chamado Roberto Carlos. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. A gente fica desse jeito aqui na igreja. Não, eu vou para o céu. O resto, estou nem ligando. Não é assim que as Escrituras ensinam. O Senhor nos convidou a fazermos parte de um povo que inclui todo tipo de gente. Filisteus, de Tiro e da Etiópia, povo da Babilônia e povo do Egito, inimigos transformados em irmãos na pessoa de Jesus Cristo. Não faça acepção de pessoas. Em último lugar, se alegre com esse povo. Nós precisamos nos alegrar com esse lugar. O Senhor tem felicidade quando seu povo se reúne, porque Cristo habita em nosso meio. Nossa alegria deve estar no Senhor. Quando você busca felicidade, satisfação, realização nas coisas do mundo, deixa eu dizer, você vai passar a sua vida inteira correndo atrás disso, mas tudo isso é vaidade. A expressão para vaidade é como fumaça. Você vai passar a sua vida inteira correndo atrás de nuvens e não vai conseguir absolutamente nada. Se você quer satisfação na sua vida, é na pessoa de Jesus Cristo que você vai encontrar. No meio do povo de Deus, ali sim há fartura de alegria. Quando o povo do Senhor descobre que sua alegria está na adoração, quando ela descobre que o momento especial do seu dia é no final de semana, na adoração, quando ela entende que esse dia é o dia desejável, é o dia do deleite, é o dia mais feliz da sua vida, quando nós descobrimos isso, que é no meio do povo de Deus em adoração que há as fontes de alegria, nós valorizamos muito mais o culto e a presença no culto. Nós não queremos ficar em casa, porque não existe nada em casa que me satisfaça mais do que estar com o povo de Deus cantando. A gente cantava isso no passado, lembra? Que prazer ver o povo de Deus cantando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Está vendo? Não tem coração pentecostal, não lembro dessas músicas. Prazer no meio do povo de Deus. Está feliz aqui. É triste quando eu vejo crentes que têm mais prazer em estar entre ímpios, conversando sobre impiedades, do que no meu povo de Deus em adoração. Se você é um salvo em Jesus Cristo, a sua maior alegria é estar com o povo de Deus na presença do seu Deus. É ali que está a sua maior satisfação. O mundo vai continuar falando mal da igreja. Eles vão continuar difamando a igreja. Os desigrejados vão fazer a mesma coisa. Eles precisam disso para se convencer e até convencer alguém de que a igreja é um lugar péssimo. Até alguns crentes vão continuar falando mal da igreja, mas espero que os daqui mais não. Porque nós descobrimos que a igreja de Cristo é belíssima, é gloriosa, ela é fantástica, que o povo de Deus reunido é o que há de mais especial no mundo, que o Senhor morreu na cruz para juntar todos nós em adoração e que a eternidade inteira será desfrutar dessa grande bênção de estarmos todos juntos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos nós que vamos dizer, esse é o povo glorioso do Senhor, essa é a gloriosa Sião. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a cada dia que passe, a Igreja Presbiteriana do Caçote seja essa gloriosa Sião aqui. Deus abençoe.